para vocês um dos muitos milagres de Jesus. Bem, crianças, esse milagre ele se encontra nos 4 evangelhos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas e quanto em João. Mas Tia Lelê vai usar essa história que é contada no livro de João, lá em João 6, do versículo 1 até o versículo 15. João começa contando dizendo que tinha uma grande multidão que estava seguindo Jesus, ouvindo ele, porque sabia que ele operava grandes milagres, ele curava pessoas, ele fazia com que as pessoas se sentissem bem, ele contava muito boas histórias e por isso as pessoas seguiam Jesus. E aí, Jesus estava olhando para a grande multidão que estava seguindo ele, muitas pessoas, e ele reuniu os discípulos e disse: faz muito tempo que esse povo está me seguindo e eu preciso que vocês arrumem uma forma para que eles possam comer alguma coisa, porque eles estão sem comer faz muito tempo. E aí os discípulos começaram a perguntar: Jesus, o que é que o Senhor quer que a gente faça? O Senhor quer que a gente vá comprar alguma coisa? Como é que a gente vai alimentar tanta gente? A Bíblia fala que eram mais de 5.000 homens. Vocês têm noção disso? Muita gente. E aí, um dos discípulos lembrou que havia um rapaz que tinha trazido 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Só isso. E aí Jesus falou, sabe o que? Ele disse: manda trazer essa comida. Eu quero que vocês me tragam isso, porque agora iria acontecer uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Então Jesus mandou dividir as pessoas em grupos, porque as pessoas estavam todo mundo em pé. Aí Jesus mandou todo mundo sentar, se dividir em grupos. E aí ele pegou esses 5 pães, esses 2 peixes, orou agradecendo a Deus por aquilo e repartiu o pão. Crianças, ele repartiu o pão e começou a mandar os discípulos distribuir entre as pessoas. E era pão que não acabava mais, era peixe que não acabava mais. As pessoas comeram, a Bíblia fala que as pessoas se fartaram, ficaram cheias. Não tem como vocês comem muito e ficam: eita, comi demais. Pronto, as pessoas comeram muito desse sentido. Apenas, antes eram 5 pães e 2 peixes. Era tanto agora que as pessoas ficaram cheias. E aí, Jesus, depois de elas terem se fartado, comido muito, mandou recolher o que tinha sobrado. E a Bíblia fala que sobraram 12 cestos cheios, mesmo após todo mundo comer muito. E aí, o que essa história nos ensina? Vocês lembram quantos discípulos Jesus tinha? Ele tinha 12 discípulos e sobraram exatamente 12 cestos. Ou seja, aquelas pessoas que seguem a Jesus, que amam a Jesus, que querem ficar próximo dele, que querem sempre aprender mais dele, precisam entender que tudo aquilo que ele precisa, seja alimentação, seja veste, tudo que for básico, Jesus nunca vai deixar faltar. A prova é que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em um grande alimento para uma multidão tão grande. Nunca esqueçam que Jesus ele é suficiente, tanto para alimentar o nosso coração, como também o nosso corpo. O versículo de hoje se encontra lá em João 6, versículo 11, que diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Crianças, para a atividade de hoje, vocês vão precisar de uma folha em branco e uma tesoura, lápis de cor ou hidrocor. E aí vocês vão dobrar a folha de vocês ao meio, assim. Depois de dobrar ao meio, vocês vão abrir a folha e encontrar a metade da folha no meio. E agora, vocês vão recortar com a mão mesmo esse espaçozinho que vocês dobraram. Usando esse pedaço que sobrou, vocês vão encontrar as 2 pontas e vão fazer várias dobradurazinhas.
E aí, quando chegar nesse quadradinho pequeno, vocês vão pegar um lápis hidrocor e vão desenhar. E aí, depois de terem desenhado, quando vocês forem recortar, além de pedir a ajuda do pai e da mãe, quando chegar nessa parte aqui, vocês vão parar. E volta. Chegou aqui no meio também, parou. Volta aqui. E aí, quando vocês abrirem, vocês vão ter vários peixinhos. Crianças, tia Lelê pintou o peixe dela de azul, fez a nadadeira e o olho. E aí também fez o pão, porque aí quando vocês forem usar essa história para contar para outras crianças, vocês podem falar que no começo era apenas 2 peixes e 5 pães. E quando Jesus orou, foram multiplicados os peixes e os pães. Obrigada por terem assistido até aqui, crianças. Um abraço, saudades!